O que determina as emoções que nós sentimos? Por que sentimos medo, raiva, tristeza? Por que a gente sente alegria e contentamento e ficamos preocupados quando estamos muito felizes? Se você tem interesse nesse tema, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Samantha e você está no Culturas Harmônicas. A inteligência emocional é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento humano, pessoal, profissional. E o interessante é que nós não temos um vocabulário para nos expressarmos a partir dos sentimentos, ou seja, nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Busca aí na sua memória em quais locais nós podemos falar sobre sentimentos. É fácil falar sobre como você se sente? E aí, para a gente começar essa discussão, eu quero só fazer uma distinção aqui sobre o que é sentimento e o que é emoção. Emoção, ela está relacionada com um estado físico, biológico. É uma reação a algo que eu não consigo esconder e que eu demonstro com todo o meu corpo. Então, quando eu recebo uma notícia muito feliz, muito alegre, eu sorrio e todo o meu corpo expressa isso que eu estou sentindo. Eu não consigo camuflar. Ele é pontual, é passageiro. O sentimento, ao contrário, ele é mais que uma experiência, um aprendizado sobre as emoções. Então, ela é algo duradouro, não é, por exemplo, definitivo, mas ela é mais duradoura, né? É uma experiência. Então, eu posso estar muito triste, deprimida e não demonstrar isso. Eu camuflo. Percebe que é algo mais particular, interior. O meu corpo, ele consegue, né, a partir do meu comportamento, mascarar o meu sentimento. Então, eu posso estar conversando com uma pessoa e estar muito irritada e, no entanto, o meu comportamento, o meu corpo está dizendo de outra coisa. Tem a ver também com aquilo que a gente desenvolve, né, a partir de um tempo com as pessoas. Então, o amor, ele é um aprendizado, ele é algo que a gente vai, ao longo da nossa relação, desenvolvendo. Então, eu posso amar alguém, por exemplo, e ficar muito irritada com essa pessoa, entende? De repente, demonstrar a partir daquilo que ela faz uma atitude de irritação bem pontual, mas o meu sentimento de amor, ele permanece, entende? Ele não foi aí abalado por essa ação. Então, nesse vídeo, eu vou te apresentar algumas perspectivas para entender a origem das emoções. O autor, David Le Breton, que é autor desse livro aqui, ó, Antropologia das Emoções, ele vai dizer o seguinte: as emoções são emanações sociais ligadas a circunstâncias morais e à sensibilidade particular do indivíduo. O que isso quer dizer? O que isso significa? As emoções, elas são socialmente construídas também, né? Porque aí ele vai dizer, circunstâncias morais, que está relacionada ali à cultura, então vai estar relacionado à religião, à arte, à ciência, né? Do meio onde estou inserida, da cultura no qual eu estou inserida, mas também vai depender da significação, ou seja, da minha sensibilidade particular, certo? E aí isso está relacionado à forma como eu significo esses eventos sociais e o que eles representam para mim. Então, a construção do sentimento, ele vai estar muito voltado à forma como eu significo esses eventos sociais ou as questões, a forma como eu me posiciono. Então, primeira coisa para a gente pensar é, as emoções, os sentimentos, eles não são neutros. As emoções, os sentimentos não são neutros. Eles vão depender, em algum ponto, em alguma medida,
ao contexto social, cultural que eu estou. O outro ponto é que a forma como eu sinto está relacionado ao que é importante para mim. Como assim? Imagina a seguinte situação, você está num shopping e aí você presencia um pai dando palmada em uma criança. Qual o sentimento que vai despertar em você? Pode ser um sentimento de indignação. Você vai olhar e vai pensar, nossa, a gente não educa criança assim, né? Isso aí é uma violência. Vai ter pessoas que pode pensar assim, vai sentir identificação. Porque lá no seu íntimo vai dizer, é dessa forma que se educa criança, né? Essa é a forma correta. Vai ter ainda um grupo de pessoas que vai sentir identificação, mas vai se cobrar e indignar-se. Por quê? Porque essa ideia de dar palmadas ser algo prejudicial para a educação do filho, ela é relativamente nova. Ainda não existe um consenso sobre a forma de educar os filhos. E eu acho difícil, inclusive, que exista, né, um consenso. Mas ainda tem muitas discussões nesse sentido. Então a gente vai pensar o seguinte, todos os seres humanos têm necessidades humanas universais. Para a gente entender, um carro não é uma necessidade humana universal, mas saúde é. Todos os indivíduos, todos os seres humanos no planeta têm necessidade, anseio por saúde. Então, assim, quando eu vejo, né, essa situação da palmada e eu fico indignada, é porque realmente, assim, eu tenho necessidade de acolhimento, de respeito, e por isso eu fico indignada. Tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer o card aqui, onde fala que mudar o mundo é mudar o olhar. Ou seja, a forma como eu entendo e dou significado às questões cotidianas, ela vai influenciar nos sentimentos e nas minhas emoções. Então vamos lá, nosso foco aqui é pensar culturas harmônicas. Então, o que é possível refletir sobre a harmonia social a partir dos sentimentos e das emoções? Eu trouxe esse tema aqui hoje para a gente conversar justamente pelos fatos que a gente tem percebido, né? Da gente se deixar influenciar por emoções que são passageiras, né? A gente já entendeu essa diferençazinha aqui, principalmente ao que se refere ao ódio e à raiva. Então, quando a gente pega essas emoções e direciona elas a pessoas, ideias, religião, política, e aí nas instituições sociais, e isso está um movimento muito, não sei como nomear ainda, mas é esse movimento que leva ao repúdio e à incapacidade de diálogo e de entendimento. A gente está vivendo aí no momento da cultura do cancelamento. Eu pego toda uma história de vida de uma pessoa e eu cancelo ela por algo que ela disse, por uma frase pontual, talvez dita aí no calor da emoção, que a gente sabe que é algo que não foi ainda ponderado, pensado. Muitas vezes pode ser inclusive uma reação a algo, né? Então, o discurso social, principalmente em questões polêmicas, como eu citei aqui, né? A política, parece que sempre a gente precisa tomar ou ter um posicionamento. Eu preciso ser a favor, eu preciso ser contra, ou eu preciso amar, ou então odiar. E aí é como se eu tivesse que tomar essa decisão muito rápido. Logo escuto ali o posicionamento, eu já tenho que me posicionar também e dizer o que eu acredito, enfim. Só que a gente precisa entender que isso são extremos, né? E a gente não quer viver a partir de extremos porque a gente precisa de ponderar essas informações e de refletir sobre elas. Uma sociedade dividida, ela acaba, né? Ela não se sustenta. E quando a gente pensa em culturas harmônicas, não é só uma questão da gente viver bem, não é só uma questão da gente se dar bem com o vizinho, com
com um amigo do trabalho e uma qualidade de relação. A gente está falando sobre uma estrutura social que é muito mais ampla, né? Eu estou falando aqui de ter coesão, conseguir dialogar temas que são caros à nossa vida, que são importantes, que são fundamentais. Eu estou pensando aqui sobre um diálogo e debate sobre questões muito profundas, inclusive. Quando a gente fala de política, não se trata só de saber se eu apoio fulano ou ciclano. Não está relacionado com isso. Está relacionado com a estrutura, com o projeto de sociedade que eu acredito e que eu acho que vale a pena discutir, debater, e essa construção vai ser coletiva. Percebe? Só que daí, se a gente se prende aí no extremismo e nessas discussões, como é que a gente vai fazer essa sociedade em conjunto? Percebe? É uma das questões que eu quis trazer para vocês. Então, eu quero propor essa reflexão. Você está defendendo ponto de vista que são seus, porque são importantes para você, e aí os seus sentimentos, eles vão sinalizar isso a partir do momento que você você inflama e você se preocupa e você fica mais enérgico, é porque algo em você está dizendo que isso é importante? Ou será que é porque você comprou um discurso pronto, que alguém que está nesse momento, no debate e tal, colocou para você? Vamos tirar um tempinho para a gente entender o que de fato é importante? E tem uma frasezinha que parece simples, mas que talvez a gente pode refletir. O que é mais importante? É a gente ter razão ou a gente ter paz? E esse ter paz não significa deixar para lá, não significa sair da discussão. Ele significa realmente estar em harmonia, a capacidade aí de ouvir o outro, a possibilidade de dizer o que eu penso e construir algo a partir disso, que não necessariamente precisa ser A ou B, Pode ser um C, que abarca essas visões. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre essa cultura do cancelamento, sobre esses discursos do ódio, que é realmente algo que tem preocupado muito, Como a gente pega uma característica de uma pessoa e transforma ela num verdadeiro vilão. E aí eu não estou fazendo metáfora para político nenhum, não. Eu estou falando no contexto geral e inclusive de figuras bem comuns que a gente tem no nosso dia a dia, Eu estou falando assim do vizinho, estou falando ali do amigo próximo, tá? Para a gente não começar também a polarizar a partir dessa discussão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, ficou aqui até agora, dá um joinha, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar dessa discussão também, porque afinal de contas a gente está buscando o quê? Uma cultura mais harmônica. Um abraço grande e até a próxima!